Bom dia, estamos aqui com o nosso devocional Dia a Dia com o Pai, dia 8 de janeiro. E eu quero tirar um momento com você agora para orar pela sua vida, orar pela sua casa, amém? Deus, nós colocamos diante do Senhor esse momento. Nós pedimos a Tua graça, Deus. Nós pedimos que o Senhor venha com a Tua presença, Deus, se manifestando. Ah, Deus, nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas fraquezas. E nós nos posicionamos hoje, Deus, para Te buscar, Pai. Para buscar no Senhor a força que nós precisamos, Pai. Para buscar no Senhor, Deus, a graça que nós precisamos. Como tem sido bom, Deus. Como tem sido bom, Pai. O Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, Pai. Ah, Jesus, que dia a dia com o Senhor, Deus, a gente possa ser aperfeiçoado, a gente possa ser moldado, Deus, na Tua presença, na Tua palavra. Ele canta, baço, Jesus. É tudo sobre o Senhor, Pai. É tudo sobre o Senhor, papai. É tudo sobre o Senhor, Deus. Visita essa pessoa que está me escutando agora, Pai. Só o Senhor sabe onde essa mensagem irá chegar, papai. Só o Senhor sabe, Deus, que coração essa palavra irá tocar, meu Deus. Só o Senhor sabe, Deus, porque é o Senhor que quer resgatar, é o Senhor que quer chamar, é o Senhor que quer tocar, Deus. É o Senhor que quer relembrar algumas coisas no coração dessa pessoa, Deus. Ah, Jesus, que hoje a gente possa, Deus, experimentar mais um pouco da Tua glória, Pai, mais um pouco da Tua presença, Deus, mais um pouco, Deus, da Tua palavra de vida que transforma, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que se dispôs aqui nesse momento. Eu não preciso de muitas coisas, sabe? Para esse momento, eu só preciso da presença dele. É isso que você tem que ter na sua mente. Eu me dispus esse ano em trazer um pouco para você daquilo que Deus tem derramado na minha vida. Nos últimos 3 anos eu tenho experimentado uma graça, a glória, a presença de Deus de uma forma que eu não imaginava. Eu disse para Deus que eu queria chegar no final do ano vazio, entregar tudo que Ele tem me entregado, entregar para você. E os testemunhos têm chegado, sabe, de algumas pessoas que têm escutado essa mensagem. E eu me alegro por isso, porque Deus é poderoso para fazer. É a palavra dele que nos molda, é a palavra dele que nos instrui, é a palavra dele que nos lava. A Bíblia diz que Jesus purificou a igreja por meio da palavra. E eu quero falar com você hoje uma continuação daquilo que nós falamos na sexta-feira, sobre um posicionamento. E no meu momento com Deus hoje cedo, Deus, Ele me levou a ler o que está em Jó 16. Jó 16 fala que, na verdade, esgotaste as minhas forças, destruíste toda a minha família, testemunha disto é que me deixasse enrugada, minha magreza já se levanta contra mim. E aí ele começa a falar que Deus esmagou ele. Que Deus esmagou ele, que Deus espremeu ele. Aí lá no último capítulo de Jó, ele diz, olha, antes, lá no verso 42, bem sei que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse
que sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe o que é isso aqui? Deus, Ele precisa te esmagar. Deus, Ele precisa te espremer para que de fato você o conheça. Nós vivemos um tempo que o conhecimento ele é muito fácil, ele é muito acessível. E Jó ele fala que antes ele conhecia. Jó ele não fala que ele não conhecia, ele fala antes eu conhecia, mas ele conhecia de um jeito. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que você tem visto o Senhor? Será que você tem de fato visto o Senhor? Ou será que você tem ouvido falar do Senhor? Sabe, a minha oração hoje de manhã e ao longo dos dias tem sido, Deus, eu quero despertar fome nas pessoas. Eu quero que as pessoas, elas, através da minha vida, elas desejem buscar mais o Senhor, elas tenham mais sede do Senhor, elas tenham mais vontade de conhecer. Porque nós vivemos num momento em que esse conhecimento ele é realmente transferido, mas você precisa transmitir a presença de Deus. Você precisa despertar nas pessoas a busca para que elas vejam com os próprios olhos. A minha oração é que você veja com os próprios olhos o que Deus é para você, o que Deus pode fazer para você. E não tem outro jeito. Você vai precisar ser esmagado, ser espremido. Há um tempo atrás, nós falamos aqui que quando você espreme a azeitona, sai o azeite. Mas quando espreme você, sai o propósito de dentro de você. Quando você pega uma fruta, você espreme ela, você está tirando o suco, aquele produto daquele fruto. Mas quando Deus ele te espreme na mão dele, Ele vai tirar de você o melhor. Porque tudo que Deus escondeu de mais valioso no mundo espiritual está dentro de você. Só que quando você começa a viver um relacionamento com Deus muito comercial, quando você começa a viver um relacionamento com Deus muito superficial, Deus não consegue extrair o melhor de você, porque você não está extraindo o melhor de Deus. Deus ele só vai conseguir extrair o melhor de você quando você conseguir extrair o melhor dele. Se você entende, deixe seu amém aqui, compartilhe essa live com algumas pessoas que Deus vai tocando no seu coração. Você precisa entender essa passagem, você precisa entender isso. Jó tinha tudo. Jó tinha tudo. E não foi Satanás que chegou para Deus e falou, Deus, estou vendo um cara ali, estou com inveja dele. Não. Deus estava fazendo um culto e falando de Jó. Deus estava fazendo uma reunião e falando de Jó. Aí ele olha para Satanás e fala assim, de onde você veio? Satanás fala, eu venho de rodear a terra. E Deus fala, viste o meu servo Jó? Não há homem igual a ele na terra. E aí Satanás fala, mas é claro, o Senhor dá tudo para ele. E Deus fala, você pode tirar tudo dele, mas não toca nele. Sabe o que eu aprendo? Satanás, ele quer sempre colocar uma desculpa para aquilo que você tem. Satanás, ele quer sempre dar uma desculpa para justificar o seu posicionamento. E algumas pessoas, Satanás age através de algumas pessoas. Por isso que quando você está feliz, algumas pessoas não conseguem entender. Por isso que quando a sua vida está difícil, quando você está em luta, mas você continua adorando, algumas pessoas não conseguem entender.
Por isso que quando você prospera, as pessoas falam, você precisa entender que Deus está te vendo, que o seu esforço não é em vão, que a sua busca não é em vão, que tudo que você tem é dele, ele sabe exatamente, ele não quer o que você tem, ele quer o que você é. E Jó, depois que as coisas começam a dar errado para ele, ele passa por um período que ele não conhecia. Algumas pessoas falam, mas por que Jó passou por tudo isso? Se você ver, principalmente do capítulo 16 até o 28, você vai entender que Jó, ele era um cara orgulhoso. Mas ele só soube disso quando ele perdeu tudo. Porque o orgulho humano impede o agir de Deus. Mas quando você se entrega, quando você reconhece que o que você não sabe está nas mãos de Deus, você decide ir para um próximo nível de relacionamento. E qual que é o alvo desse relacionamento? Ver o Pai com os próprios olhos. Eu tenho conversado com tantas pessoas que aceitam a mensagem da cruz, que aceitam Cristo como Salvador, mas que estão presas, que estão doentes, que estão morrendo, vão na igreja quase todos os dias, mas não escutam mais a voz de Deus. Eu estava com um amigo antes de ontem e eu fiz uma pergunta para ele. E quando eu fiz uma pergunta, ele já começou a chorar. E nós passamos cerca de 1 hora conversando, né, amor? E ele tirou tudo de ruim que estava nele, sabe? E ele saiu dali grato e eu saí dali preocupado. Porque eu sei que igual ele tem muitas pessoas que caminham com Cristo há anos, há décadas. Servindo pessoas, servindo homens, morrendo no caminho. Sabe, a glória de Deus. Semana passada nós falamos sobre Isaías, que a glória de Deus estava na terra, mas ele não via. Existia um homem chamado Abacuque, que também passou por isso. Abacuque tem 3 capítulos, e quando ele estava no capítulo 1, ele fala que a terra estava cheia de coisas ruins. E no verso 2 ele diz, o que eu farei? Eu vou subir na minha torre de vigia. Eu vou subir na minha torre de vigia. E quando ele sobe na torre de vigia, ele consegue enxergar o que Deus estava fazendo na terra. A torre de vigia significa que você está subindo em um ambiente que Deus está vendo, mas que você não está vendo. Esse posicionamento, ele vai requerer algumas renúncias de você. E aí Abacuque chega no capítulo 3 e fala, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Talvez você está passando por um momento que você não está vendo o agir de Deus. E isso pode estar acontecendo porque você provavelmente conhece a Cristo de ouvir falar. O meu desejo é que você se aprofunde um pouco mais. É que você busque um pouco mais. É que você faça uma oração, aquela oração que não é egoísta. A Bíblia fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E ontem eu estava falando com um amigo e ele me perguntando, o que você acha? Você acha que isso é a vontade do Senhor? E eu disse para ele que a vontade do Senhor é sempre que a gente entre na missão dele.
e não que ele entre na nossa missão. Deus não tem problema em te enriquecer. Deus não tem problema em te tornar conhecido. Deus não tem problema em prosperar o seu negócio. Deus não tem problema nisso. Desde que você dê uma causa para isso. Faça como Ana. Ana pediu um filho para Deus. Mas ela entendeu algo muito valioso. O sacerdócio naquela época estava corrompido. Eli era o sacerdote. E os seus filhos faziam o que queriam com o templo. Comiam as ofertas, eram imorais. E ela estava cansada de não ter filho. E ela foi em lágrimas para a porta do templo. O próprio profeta Eli suspeitou que ela estava embriagada. E ela falou, não estou embriagada. Aí ele falou assim, pode ir, que hoje você vai receber essa oração que você pediu. E sabe o que Ana pede? Ela pede um filho. Fala, Deus, se você me der um filho, eu vou entregar ao templo. O que Deus precisava? De um sacerdote puro. De um sacerdócio puro. Porque Eli estava corrompido. Então Ana virou a chave no céu, quando ela pediu o que Deus queria. Recebestes, pedis, e não recebeste, porque pedi mal, porque pede para a sua própria ambição. Talvez o que você está pedindo não está alinhado com a vontade de Deus. Faça um voto com Deus. Deus, tudo que o Senhor me der, eu devolvo a Ti. Deus, se o Senhor me der dinheiro, eu vou devolver ao Senhor. Deus, se o Senhor me der fama, eu vou devolver ao Senhor. Se o Senhor prosperar o meu caminho, eu vou devolver ao Senhor. E devolver ao Senhor não é entregar o dinheiro para Ele, não é abrir mão de toda a sua vida e ir para a igreja, não. Devolver para o Senhor é honrar Ele com tudo que você fizer, trazer as pessoas para a mesa. Com tudo que você fizer, você ser um embaixador do reino. Devolver para o Senhor é honrar Ele em tudo que você fizer no seu caminho. Se você quer que Deus te prospere, faça esse voto com Ele. Ele pode prosperar. Prosperidade não tem a ver com riqueza, tem a ver com frutos. Com dinheiro não, frutos. Ele quer te usar, mas Ele quer te usar a partir do momento, igual nós começamos esse momento, a partir do momento que você conhecer Ele com seus próprios olhos. E não apenas de ouvir falar. Deus, Ele não age só do jeito que você acha que Ele age. Deus, Ele não vai agir de todas as formas com todas as pessoas. Ele tem coisas particulares que Ele revelou a você. Salmo 24:15 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Ele tem um segredo para te revelar. Ele tem um segredo que Ele quer te revelar. E na sua jornada, essa revelação vai ser necessária. Não vá sem Deus. Não caminhe sem Deus. Você não vai conseguir. Sabe, quando eu conversava com esse amigo, no sábado, eu entendi que tem muita gente, mas muita gente, precisando daquilo que a gente carrega. Sabe, Deus quer derramar algo novo na sua vida hoje. E que ao longo do caminho algumas pessoas vão precisar disso. Nós precisamos parar de ser consumidores da fé. Deus, Ele quer despejar um tesouro de cima sobre você, que você não está entendendo. Deus, Ele quer derramar uma nova unção sobre você. Mas para isso vai ser preciso Ele te esmagar. Ele vai te espremer. O melhor lugar para você ser quebrado é na presença de Deus. O melhor lugar para você ser quebrado é nas mãos do oleiro. A Bíblia fala que nós somos como vasos de barro.
E você precisa ser esmagado, e você precisa ser pressionado. As pessoas estão morrendo, gente. As pessoas estão morrendo dentro das igrejas. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão com fome de Deus. As pessoas estão morrendo. E elas precisam de você. Não se contente com o raso. Não se contente com o raso. Não se contente de conhecer a Cristo só de ouvir falar. Entra para o seu quarto agora, depois desse devocional, e fala: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero te ver, eu quero te ouvir. Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Há quanto tempo você não tem uma revelação nova? Mas Deus falou comigo há 5 anos atrás, Ele quer falar de novo. Você não pode andar na palavra que você escutou há 10 anos atrás. Você precisa continuar escutando a Deus. Moisés liderou um povo sobre uma palavra. Quando o povo estava com sede, ele feria a rocha e saía água. Chegou um momento que o povo pediu água e ele já estava farto da murmuração do povo. Ele falou: Deus, esse povo que você me deu está com sede. E Deus falou: fale a rocha. O que Moisés fez? Feriu a rocha. E o que aconteceu? Saiu água. O que eu aprendo com isso? Moisés não escutou o que Deus estava falando. Deus falou para falar e ele feriu. Mas mesmo ferindo, saiu a rocha, saiu a água da rocha. Nós podemos estar fazendo errado e tendo resultado. Tem muita gente fazendo errado e tendo resultado. Resultado não significa aprovação de Deus. E por aquela atitude dele, por não ter feito o que Deus falou, ele não entrou na terra que Deus prometeu. Você precisa continuar escutando a Deus. Se Abraão não tivesse continuado a escutar a Deus, ele tinha matado Isaac. Abraão, sobe ao monte, sacrifica teu filho. Levou o filho. Amarrou o menino. Pegou o cutelo quando foi matar. Pare, Abraão. E ele escutou a Deus e parou. É essa sensibilidade que eu quero que você tenha. Faz sentido para você. E você só vai ter essa sensibilidade se você conseguir encontrar dentro de você essa fome. Se você conseguir encontrar dentro de você essa sede. Ele conhece as suas lutas. Não pense que não. Ele conhece as suas dores. Não pense que não. Mas Ele quer usar isso para atrair você. Ele quer usar isso para te pressionar. Ele quer usar isso para extrair de você o melhor. Olha, a perseverança produz a fé. As lutas, as provações produzem a perseverança. E a perseverança produz a aprovação da sua fé. Você só vai conseguir extrair o melhor de Deus se você permitir que Deus extraia o melhor de você. Talvez o que você precisa é parar de buscar em homens o que você só vai conseguir encontrar em Deus. É muito forte o que Deus quer falar com você. Eu quero tirar esse tempo para orar com você agora. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu mover, Deus. Eu quero declarar na vida dessa pessoa, Deus, que o Senhor irá extrair o melhor dela, Pai. Que hoje, Deus, ela vai começar a olhar para as lutas dela de uma maneira diferente e que ela vai se render totalmente ao Senhor, meu Pai. Traga revelação, Pai, para essa pessoa que está me escutando, meu Pai. Traga revelação, Deus.
uma revelação nova, uma unção nova, Deus. Capacita essa pessoa, Deus. E que ela consiga, Deus, ver o Senhor com os próprios olhos, Pai, e não te conhecer apenas de ouvir falar, Deus. Ei, Jesus. Eu oro para que você seja inundado pela glória de Deus. Que unção nova venha do céu sobre a sua vida hoje. Se você chegou na metade, no final, vai estar disponível no feed e também lá no Spotify. Volta lá, escuta, compartilha com alguém e deixe que Deus extraia o melhor de você hoje. Amém? Que você tenha um dia abençoado. Que essa fome de Deus, ela seja cada vez mais intensa, porque Deus ele vai falar com você cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Amanhã estaremos aqui de novo, às 6 e 7 da manhã. E repito, se você não pôde acompanhar desde o começo, vai lá no Spotify, que vai estar por lá. Amém? Deus abençoe sua vida, o seu dia, a sua casa, e seja usado por Deus por onde você passar. Fica com Deus.